vai ser importante a gente entender bem esse problema antes de ver o algoritmo, senão o algoritmo vai parecer uma coisa tirada do nada, né? Mas só de curiosidade, vocês podem encontrar essa notação pós-fixa, também chamada de notação polonesa reversa, né? O que é um salto de indireção, porque foi um matemático polonês que propôs a notação infixa, a notação pré-fixa, desculpa. Tá? Vocês podem imaginar como que ela é, né? Os operadores vêm antes. E daí a polonesa reversa virou a pós-fixa. Tá? Então também surge na literatura, na internet, pode acontecer de vocês acharem por esse nome. Agora uma questão mais técnica, né, para além dessa curiosidade. A gente já viu aqui um pouquinho da pós-fixa e da infixa. Vamos fazer aqui uma conversão manual para a gente ir pegando o feeling, né? Vamos brincar de tentar converter isso aqui para tentar entender, né, quais regras que o meu algoritmo vai ter que se preocupar. Deixa eu colocar aqui no quadro então e a gente vai tentar operar em cima. Então eu tenho aqui, olha, A mais B vezes C, fecha. Tá, então aqui é infixa. E aqui a gente vai para pós-fixa. Como que a gente vai atuar aqui, gente? Vamos fazendo, tá? Mas com aquele pensamento de projetista de algoritmo, tentando pensar, peraí, por que eu fiz tal coisa? Né? Qual que é a regra? O que eu estava fazendo ali? Então, na hora de tentar converter aqui, olha, eu vou começar a ler, tem um abre parênteses ali, whatever, eu leio o A, na pós-fixa eu posso colocar o A ali. Daí eu vou ler o mais, né? Obviamente eu não vou colocar o mais aqui na pós-fixa, né? Porque o mais tem que vir depois dos operandos. Daí eu vejo o B, então guarda esse mais aqui, a gente já leu ele, tá? Vou colocar pontinhos assim, ó. A gente leu esse mais, daí vem o B, eu jogo ele para a pós-fixa também. E agora eu fico tentado a colocar aquele mais que eu tinha guardado, né? Então, eu li o A ou B, mas eu não vou poder. Por quê? Porque depois do B, vejam vocês, é importante, então, a gente já começa a pegar isso. Olha, para fazer a conversão, eu vou ter que olhar o próximo operador. Né? Não basta pegar uma tripla, operador, operando e só trocar de ordem. Né? Não basta só fazer isso. Eu vou ter que olhar o próximo. Quando eu olho o próximo, eu vejo que é um vezes. Então eu falo, opa, não, guarda aquele mais ali, pega esse vezes na mão e lê o próximo. Cara, é o C, que é um operando aqui. Põe o C para cá e daí coloca o vezes aqui seguido do mais. É o primeiro exemplo que eu estou convertendo, então eu tenho as regras na minha cabeça, mas fica vago, né? Eu imagino que fique vago. Deixa eu colocar um pouco de cor nele para tentar ajudar aqui, olha. Sem fazer todo o passo a passo, a gente sabe, porque em fixa é muito familiar para a gente, que o jeito de resolver isso aqui é, esse vezes aqui, ele vai atuar sobre os dois caras adjacentes, né? E depois esse mais vai atuar sobre um adjacente aqui e o outro adjacente aqui, que é o resultado desse vezes. Concordam? Que é assim que a gente resolve? Para a gente se convencer de que isso aqui está certo, veja que esse vezes está atuando sobre B e C, né, da mesma forma. E depois o mais vai atuar sobre o resultado dessa expressão e sobre o A. Então a conversão parece correta, ok? Se eu seguir a regra de resolução da infixa, as continhas que eu vou fazer é B vezes C e o resultado somar com A. Se eu seguir a regra da pós-fixa, o que eu vou fazer é B vezes C e o resultado vai somar com A. Então parece que a conversão está razoável ali. Estamos tentando entender as regras, mas pelo menos validando ali o que a gente acabou de ver. Vamos ver um próximo exemplo, ver se a coisa vai maturando para a gente. Nesse caso que vai ser empilhado são os operadores? Perdão? Nesse caso que vai ser empilhado são os operadores? Exatamente. Esse é um ótimo chute. Por quê? Já que você citou empilhar os operadores, vamos separar operadores e operandos. Vamos começar a fazer nossas conjecturas aqui e a gente vai validando nos nossos exemplos seguintes.
se vocês perceberem, se vocês olharem em retrospecto aqui, né, comparem, aqui eu tenho as pós-fixas correspondentes àquelas infixas, né? Vocês vão reparar que os operandos nunca trocam de ordem. Os operandos sempre aparecem, né? Eles estão numa ordem na infixa, eles vão aparecer na mesma ordem na pós-fixa. Isso nos sugere, né, que o nosso algoritmo ele pode ir lendo operandos e cuspindo eles na saída. Os operandos vão manter a mesma ordem. A questão que a gente tem que ter em mente, e daí eu vou endereçar a sua sugestão mais especificamente, a questão que a gente tem que ter em mente é: eu preciso reposicionar os operadores. No mínimo, é o mínimo do mínimo, em fixa eu tenho A mais B. Pós-fixa eu vou ter A, B, mais. Né? Então, por mais simples que seja, eu vou ter que reposicionar o operador. Né? Quando eu leio um mais aqui na infixa, eu sei que eu tenho que esperar chegar alguém. Né? Na pós-fixa eu nunca espero, lembram disso? Né? Na pós-fixa, quando eu vejo esse cara, eu já quero operar. Então, no mínimo, eu tenho que trocar esse cara de posição. Né? É o básico. Então, com certeza, eu vou precisar, quando leio um operador, guardar ele em algum lugar para depois utilizá-lo. Né? E aí a gente vai ver, a princípio, se fosse só isso, né, se fosse só uma coisa simples assim, guardava em qualquer lugar, né, guardava um lugar qualquer lá. Acontece que não é. Acontece que pode ser que eu tenha que guardar vários operadores, justamente porque tem a questão da precedência. Tipo aqui, né, olha, eu li o mais, não coloquei, daí quando eu li o vezes, o mais continuou guardado lá. Né? Então pode ser que eu tenha que guardar vários, não é tão simples assim, eu posso ter que guardar vários, e a gente vai perceber que eles saem na ordem inversa. Isso, notem que a gente está bem na intuição aqui, tá? Não é um algoritmo que eu vou provar para vocês que está certo. A gente vai pegar pelo feeling, porque esse é um problema que para provar tudo é bem mais complexo, né? do que outros que a gente trabalhou, tipo busca binária ou coisa assim. Mas para pegar o feeling, né, que é chato fazer um negócio de modo automático, né? É legal a gente exercitar a nossa capacidade de dedução, tá? A única exceção é se tiver parênteses, né? Aí você não precisa ficar guardando, só colocar em depois. Vamos endereçar o parêntese em breve. Daí no exemplo você verifica se a sua conjectura faz sentido. Não estou dizendo que não faça, só que daí no exemplo vai ficar mais palpável. Mas só para eu não me perder, o que eu ia falar é que nesse exemplo vocês percebem que esses caras trocaram de ordem, né? Essa troca de ordem nos sugere pilha por causa do que a gente falou no início da aula, né? Olha, pilha serve para inverter sequência. Se eu empilho alguns elementos e depois eu desempilho, eles saem invertidos. Tá? Mas isso é só uma sugestão. Por quê? Vamos tentar pegar um argumento um pouquinho mais forte. Por que eu quero inverter? Muito simples, gente. Eu quero inverter porque quando eu tenho um operador já lido e eu não jogo ele na saída, é porque eu encontrei alguém com precedência maior do que ele, né? Tipo, o mais pro vezes. Ou porque eu encontrei alguma coisa, tipo um parênteses, que, né, tem precedência maior do que todo mundo e tem que ser resolvido antes. Então, o fato de que eu empilhei mais de um elemento, né, o fato de que eu guardei mais do que um operador, me sugere que, olha, os caras que vieram depois têm precedência maior e vão ter que ser resolvidos antes. Mas se eles vão ter que ser resolvidos antes, na pós-fixa, eles têm que aparecer primeiro. Né? Porque a pós-fixa é straightforward. Ela viu um operador, ela realiza. Faz sentido? Então vejam que essa inversão não é assim, foi uma chamada divino, não, decorre do fato de que a pós-fixa é straightforward, ela vem um operador, ele acontece, então os operadores têm que aparecer na ordem de execução deles, enquanto que aqui tem precedência, por exemplo. Né? Então tem essas situações em que eu tenho que guardar um cara, resolver outro para depois voltar nele. Beleza? Então tá bom, então a gente conseguiu, né, dar esses chutes aí que vão nos levando na direção certa de que quando eu vejo um operador eu tenho que guardar e mesmo quando eu encontrar outros operandos ele não vai sair imediatamente por causa das precedências e dos parênteses da inffixa. Para desenvolver mais, vamos justamente encarar uns parênteses aí para ver como que ele nos afeta. Tá? Então eu tenho aqui A vezes B mais C dividido por D menos E. Isso aqui vai me deixar com pouco espaço, então eu já vou apagar aqui, gente.
esse negócio vai ficar comprido. Então vamos lá, ó. De novo fazendo a conversão de modo meio intuitivo, mas já usando essas ideias de guardar, né, nessa estrutura que a gente não sabe ainda, mas a gente no fundo sabe que vai ser uma pilha, né? Faltou. Obrigado. Então olha lá. Eu li um A, até aí tranquilo, né? Os operandos não mudam de ordem, então o A aparece ali mesmo. Eu li um vezes, guarda ele aqui. Daí eu li um abre parênteses, guarda esse abre parênteses aqui. E importante, o abre parênteses tem maior precedência do que o vezes, né? Então eu não desempilho o vezes, eu não faço nada com ele, porque quando vem um abre parênteses eu sei que eu sou obrigado a resolver tudo que está lá dentro antes de voltar a mexer com quem já estava na pilha aqui. Então tá bom, então próximo eu leio um B, jogo o B aqui. Leio um mais, guarda ele, senão eu vou ficar perdido. Leio um C, o C vai para a saída. Leio um fecha parênteses. Quando eu leio um fecha parênteses, isso me diz, olha, o bloco acabou, o bloco mais interno, porque eu posso ter muitos, né? Eu posso fazer exemplos com parênteses, dentro de parênteses, dentro de parênteses, mas o fecha parênteses me diz, olha, um bloco acabou. Então eu venho aqui para a minha estrutura informal, que é uma pilha, mas eu não vou escrever porque eu não estava no ponto que eu tinha planejado isso. Eu venho aqui para a minha estrutura e vou tirar de lá os operadores que estavam esperando a hora deles serem realizados, né? Então eu venho aqui, tiro esse mais, coloco aqui, e o abre parênteses casa com aquele fecha que foi lido e sai também da pilha. Veja que tem uma diferença, né? O operador mais, ele foi colocado na saída, tá? O fecha parênteses não, porque não é necessário parênteses na pós-fixa. A própria ordem da pós-fixa já resolve as coisas. Então, ele só está lá para me marcar um bloco, para dizer, olha, ok, pode resolver aquele mais que ficou lá guardando a vez dele, porque eu estou fechando um bloco. Quando eu fecho um bloco, de abre e fecha, todo mundo que está lá dentro tem que ser resolvido. Estou com esse vezes aqui ainda, guardando, e vou ver o próximo item. Agora é um dividir. Dividir tem precedência maior do que o vezes? Não tem, né? Então, esse cara sai, veja que interessante agora. O dividir faz o vezes sair, que ele veio... desculpa me enrolar. Porque, embora exista precedência, o desempate é sempre por quem veio antes, não esquecer disso, né? A precedência não é absoluta. A ordem primária ali que a gente vai seguir é da esquerda para a direita. Quem apareceu primeiro tem prioridade primeiro. Então, nesse caso, como os dois empatam na precedência, vezes dividir, sai o vezes e daí eu guardo o dividir. E daí quem vem depois? O D. Esse cara vem para cá. Daí vem um menos, tem precedência menor do que o dividir, né? Daí o dividir sai aqui da nossa pilhazinha e eu guardo o menos. Chega um E, eu jogo ele na saída, e quando vem um fecha parênteses, eu fecho todo o bloco que eu tinha aqui. Aliás, perdão, falha minha. Minha pilha devia ter sempre começado, sempre tinha um abre parênteses lá, eu que pulei ele, desculpa. Mas fora isso, era para ser tudo igual. Daí quando eu li esse fecha, eu tiro esse cara daqui, coloco ele na saída e fecha tudo e acabou. Ok a conversão? Vamos destacar os pares, que eu acho que isso é bem útil, ajuda bastante a gente. Eu acho que isso é válido fazer. Vejam só, de bater o olho, né? Porque em fixo o nosso cérebro sabe processar muito bem, né? Anos de prática. Então eu bato o olho aqui, esses caras vão ter que ser resolvidos, né? Estão dentro dos parênteses. Então tem que resolver esses caras. Uma vez que eu resolvi esses, daí eu vou ter esse vezes aqui casando o cara que está à esquerda dele com o resultado que está à direita, né? Que é o resultado desse mais. Daí eu vou ter o quê? Essa divisão aqui casando o que está à direita dela com o resultado que está à esquerda, que é esse resultado aqui desse produto, né? O que está à esquerda, né, o valor que está à esquerda foi o resultado dessa soma e daí ele virou um dos componentes junto com o A do resultado daquele produto.
Por fim, quando vem o menos aqui, ele vai ser a subtração entre esses resultados aqui, né? O resultado do que está antes e o E. Ok? Então a gente pode até colocar uma ordem aqui, né? Eu posso falar, olha, esse aqui é o primeiro, daí esse aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Notem como a infixa, né, a ordem dela pode ser bem diferente de ir da esquerda para a direita por causa dessas precedências, parênteses e tal. Na pós-fixa, vamos ver como que ficou, se eu não errei nada, né? Eu tenho esse mais aqui que vai operar sobre os dois caras anteriores. Ele é o primeiro cálculo que eu vou fazer, né? Então, B mais C ali, né, a exemplo de lá, está casando então a ordem. Daí o vezes, ele vai operar sobre o A e o resultado dessa expressão aqui. Então o segundo aqui foi A vezes o resultado de B mais C. Está casando também ali. Na sequência, essa divisão vai operar sobre o resultado desse produto e o D. Então esse aqui é o resultado dividido por D. Ou seja, tudo que veio antes aqui, dividido por D, é a mesma coisa, né? Resultado de tudo que veio antes, dividido por D. Esse foi o terceiro. Ok? Tudo bem, gente? Estão conseguindo? O paralelo está claro? Ali da ordem e tal. E por fim, a gente vai ter esse menos que vai operar sobre o E, sobre o resultado da divisão. Que eu vou ter aqui, tudo que veio antes aqui menos E, né, é a mesma coisa que eu vou ter aqui, né? O resultado de tudo que veio antes menos o E. Eu gosto de fazer esse casamento ali sobre o que cada um está operando para verificar o resultado da nossa transformação, não só para testar se não erramos nada e tal, mas também para ficar claro o seguinte: como a pós-fixa ela é direta, no fundo, converter da infixa para pós-fixa é basicamente o mesmo problema que identificar em qual ordem a infixa tem que resolver as coisas. Concorda comigo? Tipo, se eu souber em qual ordem a infixa tem que resolver, se eu souber qual operação tem que acontecer primeiro, em segundo, em terceiro e assim por diante, converter para pós-fixa é trivial, né? Porque na pós-fixa é sempre na ordem que as operações vão ocorrer, que o negócio vai aparecer, né? Então é basicamente o nosso problema de conversão, ele está intimamente ligado com o problema de identificar a ordem. Por isso que é importante saber precedência, essas coisas. Pode falar. Como ficaria a ordem da pós-fixa se tivesse um parênteses no D menos E? Vamos fazer essa alternativa. Se tivesse um parênteses onde? No D menos E? Então, ó, deixa eu colocar aqui A vezes B mais C dividido assim, né? A primeira parte não ia mudar nada, né? Então eu teria aqui A, B, C mais vezes, porque quando eu lesse, até aqui com certeza ia ser igual, porque quando eu lesse esse cara, esse e esse tem a mesma precedência, mas esse veio antes, então ele ia acontecer primeiro. Então até aqui eu tenho certeza que não muda. Daí a gente ia ter essa divisão guardada, né, na minha pilhazinha aqui, abre parênteses, uma divisão guardada. E o que eu vou ler depois? Eu estava aqui, né, tinha lido até aqui, eu vou ler o abre parênteses. Daí eu guardo o abre parênteses lá, leio o D vem para cá. Leio o menos vem para cá. Leio o E vem para cá. Leio o fecha, a exemplo do que aconteceu no anterior, a gente vai tirar todo mundo até o início do bloco. O início do bloco é marcado por esse abre parênteses aqui. Então esse menos desempilha, esse bloco finaliza. E daí eu desempilho tudo quando acabou. Foi uma boa pergunta o seu exemplo, porque esse foi um caso em que a string acabou e daí tinha gente na pilha, daí é só ir desempilhando. Esses caras estavam carregados. Inclusive, aconteceu isso, era para ter mais um parênteses ali, né? Se eles tivessem entre. Então daí esse cara sai, vem para cá e daí acabou.
Inverti aqui, né? Desculpe. Assim. Ok? E daí o finalzinho, para a gente validar, ficaria justamente, olha, essa primeira parte igual, né? Daí eu teria aqui esse menos operando sobre EIDE, e depois a divisão aqui operando sobre o resultado da subtração e o resultado do produto.